Sejam todos muito bem-vindos a mais um Poderoso TV e hoje o presidente da Câmara, o homem que conduz o Legislativo, que decide o ritmo das votações, que organiza o jogo político da cidade e que nos últimos meses esteve no centro de debate que mexeu com o grupo inteira. Carnaval ou saúde, apesar que não foi o centro, né? Mas eu tenho que colocar que você teve uma participação ali, é claro. Investimento cultural ou prioridade emergencial? Narrativa política ou responsabilidade administrativa? Hoje o Poderoso TV recebe o presidente da Câmara Municipal, Ivanilson Marinho, que, além de conduzir o Legislativo, também encabeça o projeto Escola do Legislativo, que promete aproximar a política da população. Mas a pergunta que fica é, o senhor hoje ocupa, talvez, o cargo mais estratégico da política municipal. O prefeito, ele executa, mas a Câmara legitima, fiscaliza, influencia diretamente a opinião política. Hoje, o Ivanilson Marinho considera que é um articulador político ou um gestor institucional? Você precisa associar as duas coisas. O Poder Legislativo, na qualidade de presidente da Câmara, como você muito bem disse, você está administrando o poder da sua cidade, que é o terceiro, depois do prefeito, na sucessão vice e depois o presidente da Câmara Municipal. Os órgãos de controle hoje, nós não estamos na época mais do papel. Hoje Exato. Tudo de forma eletrônica. O Tribunal de Contas não precisa esperar remessa de papel para que ele tome conhecimento do processo licitatório que está em andamento. Isso é lançado no sistema e o tribunal sabe imediatamente do processo de contratação que nós estamos trabalhando, ou a intenção que o legislativo tem na contratação de algum serviço. Então, o processo hoje de presidente e de gestão é muito mais gestacional e você precisa administrar isso desde o início, mesmo do nascedouro, ali da equipe que você monta preparada para isso, sob pena do nascimento, depois de você sair, te dá muitos problemas. Exato. Porque, então, você se preocupa com o papel político nas discussões das pautas políticas, mas você faz, enquanto não tem as pautas políticas, gestão. O Tribunal de Contas fiscaliza diariamente. Ou seja, não tem como tirar uma da outra. Não, né? É impossível fazer isso. O Ministério Público, constantemente, os órgãos de controle acompanham isso quase que diariamente, então você precisa... Por isso é incompatível com o Estatuto da Ordem, o exercício da presidência da casa, e então eu estou com a minha OAB suspensa, porque é impossível você conciliar outra atividade com o exercício da presidência da casa pela responsabilidade de gestão que você tem ali. São recursos da carga tributária que vai para o município, que o município repassa para o parlamento. Então, a gente precisa tratar isso com muita responsabilidade. Nós temos a alegria de ter colocado uma equipe muito importante, uma equipe técnica com viés menos político, indicações, pode ter indicação política, mas técnica, e que o ano passado recebemos o selo de diamante em transparência pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas Nacional, que analisa o nível de transparência dos gastos da Câmara Municipal. Nós recebemos, a Prefeitura também. Isso nos alegra e o que nós queremos é continuar com esse selo de diamante, que é muito importante, no que se refere à transparência dos gastos públicos. Perfeito. Hoje a Câmara Municipal de Gurupi, ela tem sido um protagonista, né, das decisões municipais, ou você acha que ela também tem sido protagonista das narrativas das decisões do Executivo? Aí depende do ponto de vista de quem... O cara, quando entende a pergunta, ele já ri ligeiro, né? Depende do ponto de vista. Eu estou falando muito difícil não, né? Não, porque você entendeu ligeiro. Aí depende do ponto de vista. Eu vou lhe dar exemplo que nos aconteceu recentemente, que foi a discussão de reforma tributária, que foi a discussão de reforma da Previdência, em que você precisa colocar as pessoas envolvidas no processo político para que possa debater pautas importantes. Então, nós tivemos 6 meses de um código tributário lá. Então, você alegar que nós fizemos só pauta política, ou narrativa somente política, significa que nós não permitimos que a sociedade participasse do instrumento jurídico correto, que é o novo Código Tributário, que vai gerar carga tributária arrecadada pelo município. Perfeito. Nós tivemos um processo de discussão política lá por 6 meses. O Conselho de Contadores apresentou inúmeras emendas, 90% dela a Câmara aceitou e alteramos a redação original. E isso é a participação de processo político, construir narrativa legislativo e o executivo junto com a sociedade civil organizada, para que a gente construísse um instrumento mais humano, mesmo com as contestações que é normal de um instrumento que tem como objetivo organizar as finanças e arrecadar, o que, sendo bem honesto,
Você sabe muito bem, ninguém gosta de pagar imposto, mas sem o pagamento de imposto a gente também não tem um serviço público que o município disponibiliza para todos vocês. A obrigação da comunidade é cobrar, é exigir que a gente possa entregar uma cidade muito melhor. E eu acho que é isso que o Grupiense aprendeu nos últimos anos. E a gente fica alegre e feliz porque a participação dela mais constrói narrativas do que destrói narrativas construídas dentro de cada poder. Eu digo pelo próprio poder legislativo nosso. E uma das coisas que hoje a narrativa política tentar presidente da Câmara Municipal de Gurupi, o senhor atesta que existe uma independência entre legislativo e executivo? A Constituição reza que os poderes precisam estar em harmonia. Então, nós temos uma harmonia com a prefeitura, com a gestão da prefeita municipal. Não significa subserviência. Eu já ia perguntar o seguinte, será que essa harmonia não pode virar uma dependência? Uma dependência, não é servidão. Ao mesmo tempo que nós não podemos criar dispositivos que obrigam o executivo a aumentar suas despesas sem prévia previsão orçamentária. Então, nós temos mais de 3.000 matérias apresentadas no ano de 2025. Muitas delas o executivo não tem previsão orçamentária, mas há uma provocação da comunidade para o seu vereador, e o vereador tem por dever, obrigação, prestar esse serviço e tentar mudar o orçamento nosso dentro das condições do município. Então, não é. A prefeita Josi, ela tem uma preocupação nesse sentido pelos 30 anos que ela foi deputada estadual. Sim. E desses 30 anos, grande parte deles oposição a governo de estado. Então ela sabe muito bem como que é isso. Não teve nenhum projeto de lei que nós analisamos em todos. Eu já estou no segundo mandato da prefeita Josi, que ela não chamou a gente para discutir previamente no gabinete dela junto com a equipe técnica. Nossa equipe técnica, com a equipe técnica da prefeita, e assim ela o fez. Às vezes há uma necessidade do executivo, da sua necessidade de tomar medidas mais duras, e o legislativo recebe isso, mas ela nunca fechou as portas para que a gente pudesse dialogar. Qual que é o melhor caminho que poderíamos utilizar para que essa decisão fosse importante para o município, mas com menos impacto para a sociedade? Perfeito. E a prefeita Josi fez isso. A título de exemplo, nós, graças a Deus, uma cidade que movimenta muito comércio, na transferência de propriedade de imóveis, ela fez reduzir o ITBI da época do ex-prefeito Laurez de 3% para 2,5%. Isso é importante. Então, reduziu ou voltou? Não, reduziu o ITBI. Perfeito, maravilha isso. Nós temos, se a gente pegar os dados do Código Tributário, aquilo que nós aprovamos, para a alíquota de IPTU, nós temos mais de 21 mil imóveis que a alíquota foi menor do que o código anterior. E nós temos uma alíquota maior para aqueles que utilizam os imóveis no município para especulação comercial. Ou você deixa de ter especulação. Exatamente. Então, compra os imóveis do município, deixa abandonados. Vou dar um exemplo, e não é desonra. A gente tem que agradecer, porque nós temos proprietários empresários em Gurupi que tem 2.000 imóveis no município e estavam lá há 10 anos ou mais do que isso. Depois do novo Código Tributário, eles venderam as propriedades e agora estão virando loteamentos na cidade. Sim. Isso é muito importante, é fruto da Câmara Municipal. Disto daí, muitos grupenses poderão comprar o seu primeiro imóvel parcelado. O próximo passo é o financiamento da casa própria. Viu que a cadeia ela gira? Então esse é o motivo de ter tanto loteamento hoje em Gurupi? Você não consegue. Hoje, para você manter muitos imóveis desocupados no município de Gurupi, a alíquota é muito mais alta. Araguaína fez isso, Palmas fez isso, todas as cidades de grandes centros fizeram isso com esse objetivo, diminuir a especulação imobiliária do município e gerar mais fomento na cidade. Muito bom, muito bom. Hoje o senhor como presidente, eu sempre vou usar, hoje o senhor como presidente da Câmara Municipal, porque eu acho que eu posso dizer que é o último escalão onde um vereador pode ocupar o cargo, a presidência. E outra, ali já incute naquela pessoa que ela tem um vasto saber sobre o que é ser um vereador. Mas dentro desse juízo, vamos num juízo de valor aqui. O senhor acha que existe algum erro hoje que a população comete em avaliar o papel de um vereador? Eu acho que não. E vou dar um exemplo das últimas eleições, porque a população não errou. Até mesmo porque o voto ele é secreto, então é sigiloso. As pessoas não sabem quem você vota. Como que uma gestão de 15 vereadores, hoje nós somos 17, éramos 15 vereadores. Desses 15 vereadores, 14 foram para a reeleição.
E a população de Gurupi reelegeu 11. Exato. Aí o 12º primeiro suplente, o 13º primeiro suplente, que é o Zezinho da Lafiche e o César da Farmácia. Então, mais de 150 vereadores, a Câmara reelegeu 11 de 14 que disputaram a eleição. Se fosse tão ruim, se a população não acompanhasse, ela trocava os 11. Com certeza. E vou dar um exemplo para você de um cara que está projetando e vai assumir uma cadeira brevemente, que é o colega que está aqui conosco, que é o Vinicinho. Trabalha diretamente voltado ao agronegócio. Primeiro bom. suplente e está se preparando, faz parte da juventude na renovação política e estará pronto para a próxima cadeira. Tem uma coisa para te falar, Vinicinho. Em breve, o Poderoso TV vai lançar mais um produto da casa que se chama Poderoso Agro. Possivelmente, conhece muito, viu? Possivelmente, Fernando Escota vai está sempre aqui na casa apresentando. Muito. Depois a gente conversa, viu? E eu estou aprendendo. O agro é sensacional. O assunto é muito interessante, você está falando aí. Mais alguma coisa a complementar? Não, era isso. Então, era para acrescentar que a população não é ignorante, ela trabalha. Ela escolheu advogados para estarem lá, escolheu pessoas que não têm formação, escolheu professores, servidores do judiciário, como a vereadora Diane, assessora de juiz, escolheu servidores concursados da saúde, a vereadora Leda Perini, vereadores de nível médio, de nível médio apenas, escolheu ex-secretários, Mário César, que está lá, servidores antigos do Estado, vereador Ronaldo Lira, advogado Colemar Bacharel, Pedro Moraes concluindo, Maciel advogado, Romildo advogado. A população escolheu seus representantes das mais variadas formações. O Romildo já deixou muitos alunos em Gurupi. Já deixou muitos literalmente, muitos alunos. Então veja que a população escolheu pessoas que colaboram ou colaboraram diretamente com a sua cidade e que não tinham cargo público, que hoje estão lá. E é essa a nossa alegria. A política ela muda demais. Hoje eu estou lá, amanhã é o Vinicinho que vai ocupar esse cargo ali na Câmara Municipal. O senhor acha que o tempo da representatividade que existia antigamente na política, pela afinidade com a pessoa, por ela ter baixa escolaridade, não ter ali recursos financeiros, vamos dizer pessoa humilde, não estou falando do Lula, hein? Baixa escolaridade, parece que eu estou falando dele, mas não é. Pessoas que têm aquele perfil assim que não tem conhecimento profundo sobre determinadas situações, não tem conhecimento técnico. Dá a sensação que parece que esse tempo ele passou um pouco. Parece que as pessoas estão preocupadas realmente se a pessoa tem conhecimento técnico, tem informações profundas sobre o assunto, sobre a questão de conhecer gente e como gerir gente. Parece que isso está pesando mais na balança nos últimos tempos, né? Nós tivemos um ano inteiro, nós tivemos a população batendo na porta da Câmara Municipal de uma forma mais veemente, mais pesada. Nós fizemos investimentos na equipe técnica, fizemos investimentos na qualificação dos nossos vereadores. Conhecimento é tudo, ninguém é nada sem conhecimento. E eu acho que isso tem mudado bastante, porque com conhecimento eu consigo me posicionar em vários temas e os nossos vereadores em todo e qualquer tema eles se posicionam. E a população acaba acompanhando isso. Você sabe muito bem que eu sou de me posicionar e não fujo de um bom debate, de uma boa briga. Eu amo isso. Entendeu? E eu estou aqui no 4º mandato. Disseram que no 2º eu saía, no 3º eu saía, no 4º me enterraram em 3 caixão. E nós estamos aqui. É verdade. Até mesmo, o protesto ele é legítimo, ele é justo, mas todo mundo gosta que se posicione, mas só se posiciona aquele que tem conhecimento. E é isso que a Câmara Municipal vem fazendo com os cursos de qualificação em Brasília, fora de Brasília, em outros lugares. Os nossos vereadores sabem defender as matérias que eles acreditam. E isso é muito importante para a construção dessa representatividade que o Grupiense acreditou. Perfeito. Você falou dos vereadores que defendem a matéria que eles acreditam e hoje o Gurupi ele viveu recentemente um dos debates políticos mais intensos, vamos dizer, dos últimos tempos, né? A gente tem que botar um pouco de força no negócio, porque realmente aconteceu, envolveu a população, envolveu páginas de notícia, envolveu o Ministério Público. O Ministério Público entrou na discussão envolvendo os recursos públicos, saúde, envolvendo o carnaval. A população ficou dividida, parte entendeu que faltava dinheiro para a saúde, eu também estava dentro de uma dessas partes que parece que o debate está faltando dinheiro na saúde, tem que tirar do carnaval. Não deu a entender isso? Pois bem, aí a pergunta é, a outra parte,
A pergunta é não. Complementando, a outra parte ela defende a importância cultural, a economia do carnaval, que eu também acho justa. As pessoas não podem confundir as coisas. A sociedade ela é um misto de situações, são um misto de mão de obras diferenciada. Tem gente que sabe vender o seu espetinho, vender as suas coisinhas e essas festividades, dá alimento para eles. É um carnaval que dura aí uma semana. Coloca no caixa dele recurso que ele pode viver aí 6 meses fazendo compra. Ele vive daquilo. A parte hoteleira em Gurupi também capta recurso através dessas festividades. E nesse cenário, houve um embate público entre o senhor e o vereador Pedro Moraes também. O senhor acredita que esse debate foi político ou foi um debate técnico? Lembrando que eu estou trazendo a pergunta se foi técnico, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muita técnica naquilo que analisa quando olha uma situação. Puramente político. Fruto da decisão da secretária Luana Nunes de ser a opção de Gurupi deputada federal. Depois que a Luana decidiu, juntamente com as bases, com a mãe, que é a nossa prefeita, que está com 78% de avaliação positiva na cidade, de vários investimentos que realizou, e tem muitos milhões em investimento para realizar aqui no município de Gurupi. Gurupi carece de um ponto importante, que é ter alguém de uma cidade de 90 mil habitantes, de uma região que é polo de mais de 17 cidades, e tem 100 mais só na região sul. Nós somos 180 mil eleitores, mas não tem um representante na Câmara Federal. Então, nós temos uma cidade com 90 mil habitantes, com 60 mil eleitores, mas não tem um representante na Câmara Federal, e municípios menores do que Gurupi têm seu representante na Câmara Federal. E depois que a secretária Luana decidiu assumir esse desafio de representar a cidade, a região no Congresso Nacional, os ataques à Luana se tornaram muito mais veementes, assintosos, pontuais. Nós passamos um período em que as cobranças não é da oposição, igual o Pedro Moraes, a cobrança é da base. Nós também queremos, mas a grande diferença é que a base senta na mesa. A base conversa, a base dialoga, a base estuda os motivos da gestão. Por que que as nossas unidades, ou as nossas escolas, ou a infraestrutura da cidade está nessa situação? Então, o que envolveu as UBS foi um problema licitatório, cancelamento de processo determinado pelo Tribunal de Contas, que entendia um modelo diferente, porque a prefeita Josi não é falta de recurso, dinheiro nós temos, ponto. É técnica. Porque agora você me fez a pergunta, eu falei inicialmente que era político, exato, mas não tem como dissociar da técnica, porque o tribunal, que é o órgão de controle, disse que o modelo que ela adotou, que foi global, ela queria pegar uma empresa e que essa empresa reformasse todas as nossas unidades. 16 milhões para essa empresa fazer todas as 15 UBS. O tribunal quer que faça UBS por UBS. Então, imagina que eu tenha 20 UBS, 20 processos, 10 UBS, 10 processos. Exato. E é muito mais fácil eu fazer um processo. A decisão do fruto daquela ação movida pelo Ministério Público anterior ao debate político, eu vou vir na Câmara, mais precisamente eu e o Pedro Moraes, levou a concluir duas situações. Primeiro, o Carnaval vai realizar, porque era um dos motivos de crítica do Pedro, era que o Carnaval não fosse realizado, ou induziu que não fosse, em detrimento das nossas UBS. O segundo, o trabalho do Ministério Público, da comissão permanente, da comissão que da Câmara Municipal instalou, em ano anterior, concluiu a mesma coisa. E a liminar veio dando um prazo para que o município pudesse, de fato, resolver o problema de infraestrutura nas nossas UBS. Parabéns, doutor Nassib está acertado. Tem o apoio de toda a Câmara Municipal, mas o mais importante foi quando ele mandou o ofício ao Tribunal de Contas. Porque agora tem que unir Ministério Público. Se não falta dinheiro, se o problema é técnica, então vamos colocar os envolvidos na mesa. Judiciário, Ministério Público, órgão de controle, Tribunal de Contas, gabinete da doutora Doris, que é a conselheira da nossa regional, na mesa de negociação. Então vamos discutir qual que é o melhor instrumento. E vamos abrir quantos processos licitatórios. Esse foi o âmago da decisão hoje lida pelo Pedro Moraes hoje na Câmara? Lida por Pedro Moraes e repetida por mim, porque eu tenho a decisão aqui. A discussão anterior era, olha aqui, vamos realizar o Carnaval, mas nossos UBS estão assim. E a decisão do doutor Nassib foi no sentido de que o Carnaval não foi objeto de suspensão, até mesmo pelos motivos que você falou, cultural ou não, os meus Exato. motivos religiosos não entram aqui agora em discussão, eu não sou prefeito da cidade para dizer o que faz e o que não faz. Rápido, coisa rápida. Uma das coisas até que eu perguntei para a Luana,
que o que me intriga é, tendo um pouco de conhecimento do direito administrativo, a gente acaba tendo um pouquinho, sai ali da Unicc, você tem um pouco, e consegue analisar e fica com uma pulga atrás da orelha. O que leva o Ministério Público, um órgão de controle que tem um vasto conhecimento jurídico, entrar com um pedido desse, uma petição inicial dessa? O que leva um conhecimento técnico tão profundo entrar com uma petição? Eu não vou dizer rasa, porque parece que eu estou deslegitimando o Ministério Público, não. Mas fica a pergunta, o que leva a fazer uma petição onde a resposta, quem lê e tem um pouco de conhecimento jurídico, sabe que as pastas não se misturam? Qual que é a atribuição do Ministério Público? É custo legis. Ela tem por obrigação cumprir o que determina a nossa legislação. O controle disso, o Ministério penso eu, sem conhecer o processo de só liminar. Então, assim, o pedido dele foi suspensão do carnaval em detrimento da infraestrutura em algumas UBS, não só em todas, diga-se de passagem. E ele conseguiu uma determinação para que em 30 dias o município responda. Você acha que ele falou numa linguagem política, então, usando uma estratégia política de chamar a atenção do povo, fazer comoção? O Ministério Público vai dizer para o município, você quer gastar 3, 4 milhões no carnaval, mas você precisa olhar para a infraestrutura, educação, saúde e infraestrutura. Porque quando eu disse, se fosse falta de recurso para gastar no carnaval, tudo bem. Nós temos o orçamento da Secretaria de Cultura, o Dia da Saúde não está no carnaval, é o orçamento da cultura, que ela pode gastar o que ela quiser dentro do que está previsto na percha orçamentária no carnaval, que a saúde tem. Nós estamos tratando de que ele colocou, o IMP e o Dr. Nassib fez muito bem, foi colocar na mesa todo mundo. Então vamos lá, as UBS estão assim, o tribunal pensa dessa forma, como nós vamos fazer? Porque se o tribunal recomendou que fosse feito por unidade, demora demais. eu vou ter vários processos que eu poderia ter mas tudo bem, é o nosso órgão de controle. Vamos então ceder, vamos parar com essa briga técnica e jurídica disso e vamos estabelecer isso por várias unidades. E é isso que o município está fazendo. A população ela precisa entender daquilo que a gente está falando de uma forma um pouco mais maneira. Mais didática. Uma licitação, ela demora, vamos usar a linguagem, pra caramba. Uma licitação. Dependendo da modalidade, sim. Certo? Aí vem mais 15 licitações para cada UBS. Ou para aquelas UBS que carecerem de serem reparadas a sua estrutura. Então, eu não sei quantas são. Foi citadas 4, mas obviamente que há coisas pontuais nessas UBS. Então, assim, a ideia da empresa eu contrato uma empresa por X milhões. Eu preciso gastar 100 mil na UBS do Sevilha. Eu vou destinar dos 16 milhões, 100 mil para que a empresa possa fazer isso, vai gerar a nota, vai gerar o serviço e a prefeitura vai pagar. Aí eu vou para outro UBS, vou gerar 50, dentro da previsão dos 16 milhões. Então, assim, a prefeitura agora vai fazer uma licitação por unidade administrativa, digamos unidade administrativa assim. Cada UBS terá um processo licitatório, uma disputa, prazos. Então, você aumenta o trabalho da equipe da licitação, que ela vai trabalhar muito mais do que se fizesse um processo Posso te falar um sentimento do povo? E só concluir isso. Não sabe. Lei de licitações, se é a nova, se é a velha, se é a equipe, se é Tribunal de Contas, se é o Ministério Público, se é nós da Câmara batendo boca ou gritando de um lado para outro, a comunidade precisa de um bom atendimento, porque a carga tributária está lá. Perfeito. Agora, essa discussão que a comunidade não entende é o que quem está no cargo de gestão é obrigada a passar, porque assim determina a legislação. Eu, neste ponto, especificamente, eu penso de forma diferente do senhor, presidente. Por que eu penso de forma diferente? Eu sei que eu penso de uma forma assim, como é que utópica, parece utopia o que eu penso, mas não é. É uma sociedade que ela é alcançável. Não é à toa que você traz um projeto do legislativo para a população. Claro. Né? Depois a gente vai chegar no esquema do legislativo. Mas a população, sim, ela precisa aprender a se esquivar de discursos meramente políticos. Eu sempre chamo daquele que pratica o estelionato eleitoral.
Porque todo aquele que esconde o discurso da informação para a população ou tenta tapear a informação dentro de um processo administrativo a qual a população não entende, a população precisa entender que, no final das contas, quem paga o preço é ela. Então, obviamente, nós precisamos ser cônscios, precisamos ter clareza na mente a quem cobrar, quando cobrar, como cobrar. E para isso acontecer por via do eleitor, do cidadão comum, ele precisa ter esse conhecimento. Sim, ele tem que ter o conhecimento do processo administrativo. Ele tem que saber o que a Câmara Legislativa faz, o que o Executivo faz, o que o Judiciário faz, o que é esses três poderes, como eles atuam de forma harmônica, mas também separada, como que está funcionando ali o aparelhamento do Legislativo e Executivo, como é que ele detecta isso? Ele que vota. Se é ele que decide no voto, ele precisa entender o que ele está decidindo. Então, eu sou totalmente a favor de que isso aconteça. Por exemplo, uma pergunta. O senhor acha que as informações que aconteceu em torno de toda essa polêmica, ela chegou de forma errada para a população? Porque, no final das contas, é a população que julga. Os comentários lá, tá deles. Eu sei. Aí os comentários de um falam uma coisa, os seguidores dele falam outra, e aí a população... O senhor acha que faltou informação clara aí? Não, não faltou, e você não discordou de mim, você apenas só ratificou. Então, perfeito. Então, estamos de acordo. Não, você não discordou, a população precisa. A população, como eu disse para você lá no início, a população acompanha. Entendi. O município entrou e o tribunal mandou cancelar. Aí o município insiste nos seus recursos para ter um processo só ou cede para fazer vários processos? O que eu disse para você é que às vezes a população lá fora não quer participar da discussão se ela está sendo prejudicada em um serviço público. Ela não pode estar prejudicada. Não pode. É obrigação do município. A discussão da Câmara Municipal foi: eu vou gastar dinheiro no carnaval, mas minhas UBS estão daquela forma. Exato. Então dinheiro não há. Aí a gente vai para a técnica. E é onde eu disse, quando é técnica, nem todo mundo, inclusive da nossa área, consegue compreender o que é um processo licitatório na prática. Ele consegue compreender isso na teoria, ele consegue compreender lendo, mas na prática é completamente diferente. O que o município precisa agora é sentar com todos. Inclusive, eu sou contra. Eu sou contra gravar de decisão. Eu sou contra gravar de decisão. Porque se a formação do Executivo é resolver um problema de licitação, exato, e se o Judiciário colocou na mesa agora o Executivo vai sentar. Se não é falta de recurso, agora o Executivo tem por dever sentar com todos, então bora resolver. A técnica é essa, então é por esse caminho que nós vamos seguir. O Executivo ele tem que executar. Como é que ele executa se o comando de execução não chega? Não, e se o comando de execução ele é suspenso, porque a gente fiscaliza. É esse que é o maior problema. Posso te falar um sentimento que a população tem no meio disso tudo? O que é Tribunal de Contas para a comunidade que não conhece o Tribunal de Contas no sentido prático de exercício da coisa pública? A população não tem nem conhecimento do que é Tribunal de Contas. As ações que o Tribunal de Contas faz, que é o Tribunal de Contas, aquela agenda cidadã que o Tribunal de Contas faz, é fantástico. As pessoas vão olhar assim: o que é Tribunal de Contas? E o Tribunal de Contas começa a mostrar a faceta dele para todos. Então, eu quero aqui agradecer a conselheira Doris, que me recebeu muito bem. A gente tem seguido as orientações do Tribunal de Contas, da minha conselheira, até mesmo porque ela que vai julgar minhas contas, e eu espero que sejam julgadas e aprovadas, mas o Tribunal de Contas é muito importante para esse processo de gestão dos gastos públicos. Um adendo aqui, que é a pergunta que eu queria fazer, que na verdade traduz o que as pessoas me falam na rua após elas ali tentando julgar a situação do meio da discussão toda. É que se tem o dinheiro em caixa, isso aqui não é formulação minha, tá? A população pensa, se tem o dinheiro em caixa, é claro que a gente está explicando que é o processo licitatório. Tem lá 16 milhões para 15 UBS, o dinheiro está lá. Aí o sentimento que eles têm é que o processo de licitação, na verdade, seria uma cortina de fumaça para que todo esse procedimento nas UBS fossem ocorrido perto das eleições para dar visibilidade. Isso aqui é sentimento do povo. Está aqui o presidente da Câmara Municipal que acompanha de perto e os anos, obras após processo de aprovação de financiamento na Câmara Municipal. Ela não tinha recurso para isso. Ela tem parceiros importantes
deputado Gaguinho, que será senador, Gaguinho, que dos 98 milhões, mais de 40 milhões já foram liberados. Verdade. A senadora Dorinha, que é candidata a governadora para Gurupi, foram mais de 101 milhões destinados para Gurupi, com mais de 50 milhões já liberados. O senador Eduardo Gomes, com vários tantos milhões liberados. Só que uma coisa é você destinar o recurso, outra coisa é você liberar no governo federal. Uma coisa é você aprovar o financiamento, outra coisa é o banco liberar o financiamento para execução, porque quando você libera o financiamento, você tem que ter o processo licitatório, que é mais um tempo. No processo licitatório, você tem que tirar as medições, e aí o banco vai liberando gradativamente. Estilo processo da construção da Caixa Econômica, por etapa. Por etapas. Por exemplo, nós temos quase ainda 40% de recursos do financiamento que nós aprovamos para executar na cidade, e só pode executar porque janeiro, fevereiro, março e abril, nós temos período chuvoso, nenhuma empresa executa obra de um grande volume em período chuvoso. Está chovendo agora, hein? Graças a Deus. Está chovendo agora. Então nós estamos com 8 meses de trabalho. Então nesse período de 8 meses nós precisamos executar obras. E a gente fica feliz que o gurupiense, ele tem que cobrar e reclamar mesmo, mas também elogia uma obra bem feita. Como a obra de pavimento que nós estamos fazendo na cidade de Gurupi, a obra que está sendo substituída, as manilhas pelas aduelas, no córrego Mutuca, nós temos ainda muito alagamento, mas o próximo ano nós mudaremos todo aquele sistema, desde a Pará até na Amapá, trocando as manilhas por aduelas, aumentando a vazão da água que vem da nascente do córrego, da cabeceira do córrego Mutuca. Isso leva tempo. Sim. Não é simples você gastar 9 milhões. Ali sim é um desafio, isso leva tempo. Ali sim é um desafio. E a população cobra muita gente, sobra muito, tem prejuízo com isso. Mas a prefeita Jô decidiu tirar esses milhões que seriam para outras obras de infraestrutura, inclusive pavimentação, para tentar resolver um problema do município, que é o alagamento do centro da cidade. Então, isso ela tem feito muito bem. Então, esse tempo que delonga entre o recurso chegar e a aprovação do processo é que, às vezes, você fala assim, foi no período eleitoral. Até mesmo porque a prefeita municipal, no ano anterior, ela teria até o mês de abril para poder assinar seus contratos. E assim o fez, e as obras, felizmente, em Gurupi aconteceram. Mas por que esse processo precedente de trazer o recurso a concedeu? Você sabe que a saúde pública sempre é o termômetro, né, para qualquer gestão. Sim. Quando a UBS ela falha, a política ela treme, correto? Porque tudo estremece, que a população inteira está em torno desses serviços básicos essencial. A Câmara realmente consegue fiscalizar a saúde municipal com profundidade? Ou ela depende de informações repassadas pelo Executivo? A cada 4 meses, a gente tem a prestação da Secretaria de Saúde. Só um pouquinho mais perto. Da Secretaria de Saúde com a Câmara Municipal. Então, eles prestam contas para a gente. Da mesma forma, as demandas vão surgindo na Câmara porque a Unirg administra os seus alunos, a sua folha, os seus servidores, mas é um polo de estágio para os acadêmicos e mudou a cara da unidade de pronto atendimento, que é administrada hoje pela Unirg. Eu visitei, contextualizando a cidade de São José do Rio Preto de São Paulo, São Caetano do Sul, e lá tem uma universidade onde a Prefeitura Municipal, uma cidade riquíssima, mas é riquíssima, a cidade de São Caetano do Sul. Lá, a Prefeitura Municipal não tem uma UBS administrada por ela, é pela universidade. O hospital veterinário, que atende a cidade inteira, é administrado pela universidade. A universidade administra a saúde do município inteiro. Muito bom. Lá. Então, se nós tivemos um exemplo que deu certo aqui, a nossa UPA tem um modelo de gestão que está funcionando muito bem. Lembra que lá no início, quando se mudou, que a oposição falou que era um absurdo, que daria muito errado. Hoje está lá o modelo de gestão, as reclamações nossas quase que zeraram. Isto é política, então a gente acompanha dessas discussões e é uma mutação que vai acontecendo todo dia. E a gente vai cobrando a secretária para isso. E a secretária fala, não tem orçamento. Nós temos um problema seríssimo que a comunidade às vezes não sabe, é que quando determinadas recomendações ou receitas médicas determinam que o paciente tome determinado remédio ou procedimento, o município não pode fazer porque não está na lista de atribuições do município e vai para o governo do estado. A comunidade às vezes não entende isso, porque ela contribui aqui. Mas remédios que não tiver na nossa relação, não somos nós obrigados a comprar. Só podemos comprar por determinação judicial. E às vezes a comunidade não esquece disso. A nota 2 no Enamed deixa a sociedade insegura em relação à prestação de serviço sendo administrado pela Unirg? Tem nada. A nota do Enamed não tem nada a ver com a administração da UPA.
Não, você conversar com os reitores de outras universidades, você precisa fazer uma política mais próxima com os acadêmicos que você tem. Nossa avaliação é 4 pelo Conselho Estadual de Educação que nos avalia. A doutora Jaqueline ficou de vir aqui, hein? Sim, ela vai ratificar essas informações. Agora nós precisamos trabalhar com os nossos professores, com os nossos acadêmicos, conscientizando sobre a importância de você participar da nota. O grande problema, por que a maioria das universidades, com uma estrutura que temos, e a nossa estrutura precisa mudar, precisa melhorar também. O grande sonho meu é que o polo de saúde nosso seja construído no Campus 1, são quase 30 milhões de investimento, mas tem que sair do Campus 2. Nós temos 42 alqueires, fazer um bloco de saúde, com laboratórios para saúde, com odontologia, num bloco só. Eu acho que a prioridade do presidente, da reitora e dos acadêmicos, todas as ligas, CAs, DCE, tem que sentar na mesa e discutir. Chega desse prédio velho, o antigo, que vocês fazem todos os remendos, é antigo, que funciona no Campus 2. Nós temos condições de contrair um financiamento, pegar empréstimo ou conseguir emendas para construir o polo de saúde no Campus 1 e assim consolidar num espaço só todos os cursos da nossa universidade. Mas dizer que nossa cidade está repleta de médicos formados na nossa universidade. Para isso acontecer hoje, o que o senhor está falando depende de que articulação? Por onde que começa? Pela própria universidade. Acabar com as discussões internas. E eles têm esse interesse? Acabar com as discussões internas. Acabar com as discussões. Ninguém é maior do que ninguém. A universidade é maior que todo mundo. A fundação quer muito, a reitoria quer muito, a fundação acha pouco, a reitoria acha pouco. Duas cabeças pensando a mesma coisa. Não existe universidade municipal que cresceu com duas pessoas pensando. Eu falo isso em qualquer lugar. Eu falo aqui, falei para eles, falei na reunião com eles. Eles não gostam de mim, uma parte. Mas eu falei, enquanto nós não formos uma cabeça pensante, pensando na academia, no crescimento da academia, e não só na promoção pessoal, nós continuaremos menores do que as outras universidades municipais. Te darei o exemplo de novo de São Caetano do Sul. Há 7 anos atrás, tinha 5 mil alunos. Nós temos pouco mais, quase 4 mil alunos. Hoje, 7 anos depois, eles estão com 16 mil alunos. Wow. Mudou a mentalidade. A universidade participou das ações da cidade. E a cidade reconheceu a importância da universidade. Assim é aqui, assim é a potência de Rio Verde, mas é uma pessoa pensando, uma pessoa pensando, uma pessoa pensando. As pessoas, talvez, naquela discussão anterior, conduzidas por uma dúzia de pessoas que induzem as outras, achava que era interferência política, e não era. A Unirg precisa pensar. Eu penso dessa forma, é meu posicionamento para prefeito, é meu posicionamento para o Miranda, é meu posicionamento para a Jaqueline e para qualquer professor. Eu vi e acompanhei, sou testemunho que as universidades concorrentes nossas cresceram. E nós estamos numa cidade polo com 180 mil pessoas e nós diminuímos. Por Exato. quê? Por que não responde isso para a gente? Porque toda discussão que você fizer em relação a isso vai dizer a fundação não faz. Aí vai dizer o problema da academia. Porque é duas pessoas pensando a mesma coisa, com o mesmo orçamento, com um único orçamento, que é o orçamento anual em mais de 100 milhões, que a Universidade de Gurupi e da Unirg arrecada. Então, a nossa nota da ENAED não tem nada a ver com a prestação de serviço. Do nosso escritório modelo, você esteve lá quando esteve o trabalho que nós fazemos lá dentro. Na nossa clínica de odontologia, o trabalho fantástico que nós fazemos. Nós temos bons e excelentes pesquisadores na nossa universidade. Não é. A gente precisa fazer uma política interna de conscientização com os nossos acadêmicos em relação à nota da ENAED. Tá, a questão da nota, ela não reflete na qualidade dos professores, dos profissionais que administram a universidade e que estão envolvidos no corpo docente. Não é isso que eu estou dizendo. Não, tudo bem. Mas o que eu estou falando é que essa nota ela não vem através dele, vem através dos alunos. Não, tudo bem, mas isso eu estou falando para vocês. Agora, os alunos é que faz os estágios lá e é exatamente a nossa estrutura precisa mudar. Eu te dei o exemplo da construção do campus da saúde no campus 1 da universidade. Eu preciso melhorar a estrutura, mas como que eu posso melhorar a estrutura num prédio velho, antigo? Aquilo era um hospital antigamente, você sabe disso. Sim. E ali a Unirg vai fazendo remendos e mais remendos, mas chega uma hora que não dá mais. Então, assim, a Unirg precisa olhar e fazer gestão. Como que eu vou fazer os prédios? Lá tem blocos vazios, por que não muda para lá logo? Mas porque não é só somente os blocos, eu preciso de laboratórios. Sim. Não é só. Então, assim, a gente tem curso de direito durante a manhã. Lá precisa de um bloco inteiro só para a medicina. Só para eles. E é de manhã e à tarde. Mais um bloco só para laboratórios. Mais um bloco só para odontologia. Então, assim, é uma série de coisas que a Unirg precisa mudar. Mas se sentarem, de estabelecer as prioridades,
tirarem as vantagens, os egos, vamos lá para a nossa universidade, eu acho que a Unig tem total condições de ter o seu bloco da saúde lá, o que vai crescer, vai fazer crescer demais a universidade, mas que ela forma, que tem bons professores, competentes professores, Sim. e os nossos alunos saem com muita competência porque estão empregados, Exato. executando funções, grande parte especialistas aqui, RQS aqui no município de Gurupi, trabalhando muito bem. Agora, voltando um pouco para a questão da Câmara Municipal, hoje o senhor acha que precisa criar mecanismos mais modernos de fiscalização, como comissões permanentes, aquelas permanentes técnicas, né? Você acha que precisa criar mais esses artifícios para melhorar ou auditorias independentes? Não, nenhuma. Acho que a Câmara, Nenhum, nem outro? Não, a Câmara tem as comissões permanentes, nós precisamos criar algumas comissões, ampliar nossas comissões. Não, desculpa, eu acho que você criar comissões Permanentes? Singulares, digamos assim. Vamos criar uma comissão de previdência, composta por vereadores que gostam da área. Vamos criar uma comissão da saúde, para vereadores que são formados na saúde. Perfeito. Vamos criar a comissão da educação. Nós temos 4 professoras lá na Câmara Municipal, para que essas pessoas possam presidir as pautas da educação e trazer para os outros vereadores que não são da área. Você descentraliza as atribuições. E fica até melhor a cobrança. Melhora a qualidade do trabalho e você faz a cobrança pontual para o executivo. Perfeito. E isso nós vamos criar no novo regimento. O novo regimento já está praticamente pronto. Nós vamos ampliar as comissões e os nossos vereadores vão aumentar o trabalho dos nossos vereadores. Agora, um avanço que nós tivemos foi a transmissão online das nossas sessões das comissões, a transmissão ao vivo das nossas sessões da Câmara Municipal, as nossas redes, YouTube, Instagram funciona, e a partir do mês de fevereiro será lançado o aplicativo da Câmara Municipal. Perfeito. No celular de quem quer que esteja. Você vai escolher o vereador, a pauta, o problema. Você vai registrar, vai cair direto no celular do vereador ou na ouvidoria da Câmara, e quando nós respondermos você, o vereador vai responder a sua demanda e vai cair no seu celular. Se você não vai até a Câmara pelas suas obrigações, pelos seus afazeres, pelas suas atribuições, a Câmara vai estar próximo de você no aparelho celular. Isso nós vamos fazer. Você sabe que o cidadão, ele às vezes só não cobra porque não está vendo, né? Mas quando vê, opa, Vanilson! É demais, toda hora. E agora que pode mandar a mensagem? Mas tem que mandar. A obrigação nossa, ninguém entrou na política para ter... Eu não entrei na política para ter paz. Eu entrei na política para ter problema. Se não me der problema, eu não resolvo. Tá cansado, Nós, não? advogados, não cansam. Eu acho bacana demais. Se você não conseguir administrar problema, Rogério, você fica um mandato. E você fica metade do mandato e o outro você deixa passar o tempo. Para você nunca mais voltar. Vou ligar pro seu suplente. Não. Meu suplente é um problema sério. É um problema sério, porque eu não estou cansado, eu não consigo cansar, eu não canso rápido. Entendeu? Isso me motiva, porque pensa que nós vamos deixar a nossa história, a nossa cidade. O nosso nome estará eternizado em construir uma cidade com IDH nas alturas. Esse é o objetivo nosso, de entregar as praças, mas não é só entregar praça. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Secretaria tem que manter as praças, mas o importante é a comunidade estar, pelos meios tecnológicos também, acompanhando o trabalho da Câmara Municipal. Não, essa eu vou fazer quando a Josi vier aqui, porque é uma pergunta muito direcionada para ela. Tudo bem. Tá? A alegria do momento é a escola do legislativo, que tenta aproximar a população, né, para a política municipal. Em um país onde a política é vista com desconfiança, isso é quase um desafio cultural. Concorda comigo? Então, lhe pergunto, a escola do legislativo, ela nasce para formar cidadão ou para formar futuro políticos? Por essa tu não esperava, né? Não, mas ela serve para as duas coisas. Ali quem é suplente ali, o Vinicinho, já é quase um político. Já está na escola? A primeira cadeira. Está na escola e vai tomar o lugar do professor. As duas coisas. A gente não consegue avançar em nada sem conhecimento. Todo esse aparelhamento que você tem, eu ficava aqui olhando agora, eu estava olhando aqui, meu Deus, com tanto de fio. E pensando assim, eu tenho que dar mais valor pro Rogério. Eu tenho que dar mais uma... É verdade. Tem que dar uma moralzinha pro Rogério, né? Tem que dar mais valor pro Rogério. Mais valor, porque assim, isso ninguém faz sem ciência, Exato. Sem conhecimento. A gente não consegue fazer isso. Ninguém forma boas pessoas para falar muito bem e que se posiciona sem conhecimento. Exato. Não adianta você chegar, eu me recordo das eleições, quem queria tomar a vaga de vereador para dizer assim, eu discordo do veículo que o vereador usa. As pessoas não estão preocupadas só com o veículo, você tem que usar bem o veículo para atividade pública. Mas não é isso que a população quer, a pessoa quer saber, você está cobrando a saúde melhor?
A infra está recolhendo lixo, a infra está tampando os buracos, o meio ambiente está fazendo seu papel, o esporte está na cidade de Gurupi, está funcionando a minha cidade. Então as pessoas estão preocupadas com isso, as pessoas já pagam aquilo que vai para a Câmara Municipal e você executa de acordo com o seu orçamento. O que a população quer saber é se a sua cidade está positivamente jóia. Porque as pessoas de fora elogiam o Gurupi. As pessoas que vêm aqui acham as nossas ruas largas. Eu sou apaixonado por Gurupi. Mas não sabem. Para discutir o novo Código Tributário e a sua atuação na prática para contadores e advogados, com um especialista, autor de livros pela Escola do Legislativo. Nós vamos falar do processo político eleitoral que vai acontecer agora recentemente com especialistas em direito eleitoral, mas também vamos falar para servidores públicos de suas respectivas áreas. Nós vamos fazer isso para todas as classes, políticos, não políticos, servidores da Câmara, do Executivo e do próprio Estado, mas principalmente nós estamos já atrás de estrutura para realizar cursinho de Enem e pré-vestibular pela Escola do Legislativo. Muito bom, parabéns. A nossa ideia, e a minha ideia como Essa ideia nasceu de quem? Desta simples e humilde cabecinha. Muito parabéns. Parabéns. Dessa humilde cabecinha. Muito bom. Muito então, bom mesmo. A Aline, que é a nossa diretora da Escola do Legislativo, ela está atrás destas parcerias para que a gente coloque à disposição da comunidade, daqueles que não têm condições de pagar um cursinho caro que nós temos aqui, mas bons professores, sejam via online, para que a gente possa fazer esses pré-vestibulares. Nós teremos concurso público para muitas vagas neste ano, Estado e município. A nossa Escola do Legislativo vai se organizar para oferecer um cursinho em parceria com a Prefeitura para todos aqueles que quiserem fazer. E talvez a gente não tenha um espaço físico para isso, mas faremos de forma telepresencial, via as plataformas que já existem. Inclusive, quero convidar, nas pautas que tiver noções de direito, o senhor para ser um desses professores. Convidado publicamente. Perfeito. Eu estou com uma mentoria que é posicionamento estratégico sensacional. Você pode compor a Escola do Legislativo fazendo isso. Estamos aí. Então, você está percebendo que a gente pode crescer muito mais? Muito. E que os nossos vereadores, em todos os ambientes, eles possam discutir os assuntos que acharem melhor? Quem é melhor para discutir direito financeiro do que o Mário César, que foi secretário de Finanças? Exato. Ninguém. A Leda para falar de saúde, que é servidora da saúde. Então, nós precisamos melhorar nosso povo, melhorar nossa gente, melhorar nossos servidores para atender melhor nossa comunidade. A Escola do Legislativo vem para isso. Qualificar melhor quem exerce cargo político ou cargo público, mas ao mesmo tempo sair das quatro paredes e oferecer condições de conhecimento para a nossa cidade. Para os nossos moradores, para a nossa gente. As grandes ideias, elas sempre nascem num momento de desconforto muito grande. Estou mentindo? Não. Então segura a pergunta. Claro. As grandes ideias, elas nascem de um momento de muito desconforto. Ela vem e surge para sanar um problema que incomoda muito, né? E a gente, para sair disso, vai lá, tive uma ideia. É assim que vai funcionar. Dentro dessa visão que você teve a ideia da Escola do Legislativo, o senhor acredita que existe um alto índice de analfabetismo político? Diminuiu muito. Não foi essa a minha pergunta. Não, mas é claro que a escola já começou? A escola já começou? Não, calma, você não escutou a narrativa ainda. Tá, a escola já começou? Hã? A escola já começou, inclusive, com o primeiro curso, Inteligência Artificial. Bom, não é? Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Você falou sobre analfabetismo político. Eu falei no início do nosso debate que as pessoas já evoluíram nos últimos anos. Perfeito. Desde o carroceiro. Nós já recebemos juízes na Câmara Municipal para discutir pautas que a Câmara alterou e o juiz não aceitou. Foi discutir na Câmara. Nós já recebemos donos de cartório para discutir pautas na Câmara Municipal. Sim. E a nossa comunidade vai lá constantemente discutir isso. Hoje a gente tem um cartório em Gurupi que é nacionalmente reconhecido agora, do Matheus. Do Matheus. E vou te dar um exemplo para você. O analfabetismo, você está falando político, você está falando partidário, analfabetismo eleitoral. Não, o político. Porque se você falar de analfabetismo político, no exercício da política, analfabetismo político, de quem não conhece polícia, são duas coisas completamente diferentes. Grande parte da nossa população, da nossa comunidade, não gosta de participar.
Tem gente que não gosta nem de ouvir que tem um político presente, mesmo que a política esteja em todos os seus ambientes. Tem gente que diz que é apolítico, mas depende da política para sobreviver porque é empresário e tem que ter um bom relacionamento com a classe política. Tem político, tem empresário que não gosta de político, mas está lá no governo do estado pedindo os termos de ajustamento, de acordo, para diminuir a sua carga tributária e aumentar o seu estoque. Isto é política. A iluminação que falta é política. A política está em qualquer ambiente, você não pode ser analfabeto político no sentido de necessidade dele, porque você sabe que uma hora ou outra você vai precisar ou do poder público para resolver os seus problemas, que é obrigação do poder público fazer isso. Nós temos aqueles analfabetos que eu vou dizer para você, e esses são os maiores, aqueles analfabetos conceituais no sentido de participação do processo político. Aí nós temos um problema sério, que é muito mais sério do que todos esses, que é gente que não sabe uma rua de Gurupi, não conhece a cidade de Gurupi, não conhece o povo de Gurupi, a necessidade do povo de Gurupi, exerce mandato no Congresso Nacional. Nós temos vereadores assim? Não, vereadores não. Estou falando muito maior do que isso. Porque os vereadores conhecem a sua gente, você coloca as suas pessoas para representar. Sim. Nesse processo conceitual é muito mais fácil de você responder. Porque se eu estou votando, é porque eu conheço aquela pessoa e o que ele propôs para mim no exercício, na proposta de representatividade. Está ali o Vinicius, que foi candidato, que é suplente, que eu sou agro, ele conhece muito bem do agronegócio. Muito bom. O que eu quero dizer para você é que às vezes o analfabetismo vem do grupiense ou de regiões, que recebe um candidato não pelo que ele é, pelo que ele se propôs, pelo que ele representa, mas pelo dinheiro que ele tem. Vem de fora para cá, não tem um serviço prestado, não tem R$1 gasto em Gurupi, não colocou para ajudar a saúde com os problemas dela, não colocou para ajudar a educação nos problemas dela, não tem R$1 para a infraestrutura, mas tem milhões de emendas no exercício da sua representatividade, Assembleia ou Congresso, e às vezes as pessoas votam pelo dinheiro que dá, e não pelo que ele serviu à sua cidade. Esse é o maior problema em Gurupi. E é esta conscientização e esse conhecimento que a gente quer passar para o eleitorado nosso. Por que nós não entramos em Porto Nacional? Por que é difícil entrar em Araguaína? Por que o bico do papagaio só vota neles? E por que o grupiense vota em qualquer um que chega aqui com um cofre de dinheiro? Esse neles tem nome, não, né? Tem nome, não tem problema nenhum. O que a Cláudia Leles fez para Gurupi? Mas vem para cá, pega uma levada de eleitores grande, que você deixa de eleger o seu daqui, que vai defender os seus para colocar alguém de lá, porque talvez o seu daqui não tenha a mesma condição financeira disso. Sendo bem honesto, eu conheci, por exemplo, o Alfredo Júnior, gente boa, fantástico, cara, mas o que trouxe para Gurupi? Representa o que para a nossa cidade? Nós temos deputados que retiraram o dinheiro de Gurupi, e são deputados de mandato, e agora no ano eleitoral colocaram. Em relação a Gaguinha, insignificante, 300 mil. E mesmo assim vem para cá no ano eleitoral para dizer que eu ajudei a sua cidade. Nós temos um deputado que diz que colocou 8 milhões, mas não tem R$1 desse deputado federal aqui em Gurupi. Nenhum real. E o cara vem com um discurso bonito, bora. Mas não tem nada. Esse eleitor, ainda analfabeto politicamente, no sentido do exercício daqueles, ou de confiar naqueles que estão pedindo o seu voto, é que ele precisa conhecer mais. O que você está falando é muito sério. Porque se na minha região, que vive meus problemas, que sente as minhas dores, que se magoa com as minhas mágoas, não me serve, por que o de fora serve? Nós temos os nossos representantes. Eu falo aqui publicamente, como disse na Câmara Municipal. Eu não tenho nada a ver contra show. Porque o show secular, o show evangélico, está caro igual o show secular. Sim. E olha que eu mexo com esse negócio. Está difícil. Mas eu executar milhões em emendas para show, em 4 anos de mandato de deputado estadual, e ter uma ambulância para Gurupi, eu vou executar recurso para a melhoria da minha cidade no ano eleitoral. Não tem nada. Eu sou deputado estadual da minha cidade. Estou lá para isso. Mas grande parte dos meus recursos, olha que tem atuação no sentido político. E eu estou executando no sentido político. Eu tenho uns projetos sociais, meu projeto para a saúde, mas de ajudar a prefeitura municipal, nada. Com milhões que eu tenho para emenda. Aí você vê os deputados de outras regiões ajudar os seus prefeitos municipais. Exato. É muito show, é muita festa, é muito caro isso daí. Eu prejudico a minha saúde, eu prejudico a minha educação, eu prejudico a minha infraestrutura. Por isso que nesta condição o gurupiense precisa aprender e ser educado. Quem é essa pessoa? De onde que ele é? Ele nasceu aonde? Qual que é a base dele? Qual que é a origem dele? A partir do momento que o gurupiense fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai eleger melhor seus representantes. Não que
Esse cara que é muito gente boa, que é o Alfredo Júnior, não será. É uma pessoa ruim e talvez não venha, talvez venha vencer o processo eleitoral. E quando ele vencer, aí ele, depositando investimentos em Gurupi, colocando recursos em Gurupi, atendendo a necessidade do gurupiense, o gurupiense vai dizer, olha rapaz, que cara gente boa, está ajudando a minha cidade. Porque tirando Gaguinho, Dorinha, Eduardo Gomes, Felipe Martins, dos outros 4 deputados, nós não temos nada ou praticamente nada. E é esse o que o grupiense precisa conhecer. É por isso que o conhecimento leva à sua formação e a criação do emedômetro do presidente, que vai começar a partir do mês de março, ele servirá para isso. Quem colocou dinheiro para a prefeitura executar as obras aqui? Se não colocou R$1... Essa é nova, né? Emedômetro. É o emedômetro. Do presidente. Sim. Eu vou colocar o deputado... Você vai fazer que nem o pessoal lá do MBL fizeram lá do com MBL, o janjômetro? É o janjômetro, tanto que ela gasta. Qual deputado colocou dinheiro? Como que o grupiense não participa do processo eleitoral? Cria o aplicativo. Que ideia sensacional. Pode ser dentro do próprio aplicativo. Interessante. Verdade, o aplicativo melhor ainda. O aplicativo. Boa ideia, obrigado. Endômetro. Talvez melhor do que os outdoor que nós vamos colocar. Endômetro. É, por aí. Emenda... Emendômetro. Emendômetro. Porque eu tenho emendas. Muito um bom. deputado tem mais de 40 milhões por ano, federal. O deputado estadual Sensacional. tem mais de 12 milhões. Mais de 10 milhões, eu acho que 12 milhões. O que fizeram para Gurupi? Você vai despir realmente todas as Obviamente, atividades. Obviamente. Perfeito. Eu recebi do governo do estado os recursos gastos por deputados estaduais em Gurupi. Eu recebi. Então, assim, por que às vezes um deputado de Palmas não coloca muito recurso? Porque ele não é daqui. Ele é de Palmas. Ele vai colocar 90% das suas ações Exatamente. na região dele. Exatamente. Os nossos deputados têm por obrigação, têm por dever fazer isso. Uma das coisas que eu levo nesse processo de construção política é zero emenda para show. Não tem. Enquanto eu tiver problema de infraestrutura em UBS, em escola, nós estamos precisando de sala de aula para creche. Nós não temos uma sala de aula construída por ninguém para isso. Mas eu tenho milhões para show. Para mim é um contrassenso. Deixa eu entrar no debate. O discurso de palanque. Não, é o horrível. discurso de palanque é muito bonito, porque na prática não foi isso que eu vi. Deixa eu entrar no debate agora, no embate aqui, que você sabe que eu gosto do embate também, né? Não importa quem esteja sentado aqui. A primeira coisa, o seu discurso inicialmente é idêntico ao meu. O gurupiense, você gurupiense, precisa entender com todas as letras que Gurupi é o grande palco de embates políticos em época de corrida eleitoral. Eles vêm brigar aqui no Gurupi. Então não tem que ter uma população mais preparada para entender sobre política, processo administrativo, todas as falas que você falou, de onde é, aonde aplica, tudo, do que você, gurupiense. O tocantinense ele precisa entender isso e principalmente o gurupiense. Quando o senhor toca no assunto de que precisa tirar todos os valores do show, vamos tentar pontuar isso aqui um pouco. Existe também pais de famílias, pessoas que trabalham com shows e que essa área que sustentam eles. Quando o senhor fala de congelar todos os eventos para acudir a infraestrutura ligada à saúde, emergencial, à assistência básica da população, isso não é um pouco contraditório quando a gente lembra que tem 16 milhões em caixa para a infraestrutura da saúde, porém, ele só não é rápido, não atende rápido a população por causa do processo licitatório? Não, e quem disse que cultura é só carnaval? Não. E quem disse que cultura é só show? Cultura também é Cultura Poderoso muito, TV. Cultura é Poderoso TV? Exato. Cultura é esse circuito gastronômico que nós fizemos. Perfeito, maravilhoso. Nós fomentamos o nosso empresário local. Não tivemos investimento de ninguém para isso. Foi o Sebrae, como município de Gurupi. Sim. Cultura não é só carnaval, cultura não é só show. Eu não disse que não deva fazer. Eu só disse que eu não acho justo gastar milhões para o carnaval quando há necessidades básicas na cidade de Gurupi. Eu dei um exemplo para você. Lá no setor Campo Belo, nós precisamos de creche. Nós temos uma creche, mas carecemos de investimento para aumentar a sala de aula. Nós não temos sala de aula. Falta de recurso? Porque tudo foi para as festas? Milhões para festa, não, milhões para show. Aí não pode, né? Milhões. E nós temos que vem um emendômetro. Vai vir. E nós temos que agradecer os 2 deputados que nós temos, mesmo com a minha crítica, e é uma crítica construtiva, não é destrutiva,
Eu acho que gastaram muito, mas fazem projetos sociais importantes, como exemplo o deputado Eduardo Fortes. Tem meu respeito, muito respeito. Gutierrez, eu tenho ainda acesso aos gabinetes deles. Se eles gostam ou não gostam de mim, mas as pessoas que estão lá sabem quem somos. Eu já cheguei em gabinete de deputado como vereador, que nem recebido fui lá de Araguaína. Você não é recebido porque você não é base dele. Pelo menos eu acho que o grupense tem acesso aberto aos gabinetes dos deputados lá em Palmas. Se estão gastando bem ou não, é um problema político dele, não meu. É uma crítica que eu faço, não é só eu não, é o grupense que faz. E vou dar um exemplo do que eu estava tomando ali um refrigerante, o pessoal da Madesil, o pessoal, sem ninguém comentar nada, falou, pai, eu vou apoiar esse gaguinho. Esse cara está colocando dinheiro em Gurupi. Olha só, ninguém falava em gaguinho. Os caras estão começando a criar a consciência de que quem é que está ajudando na cidade? A prefeita Josi sozinha não consegue. E os deputados que nós temos, felizmente nós temos eles aqui. Nós temos os 2 deputados. E que eu desejo todo o sucesso do mundo para eles. Mas, ao mesmo tempo, chefe, se nós não aumentar a representatividade e mudar o foco nosso, a prefeita Josi... E quando a prefeita Josi não tiver mais o gaguinho? Tiver só os nossos deputados? Como que ele vai conseguir os investimentos da cidade se o recurso não chega? Exato. E chega, em alguns casos, me permita não citar o nome desse deputado no momento, ela pontuou, o recurso era para show, ela não pode colocar o cantor. Quem coloca o cantor é o deputado. É o que ele quer. Isso é uma sacanagem. Senão ele tira. Então, por exemplo, a secretária Lula, eu quero o show. Ah, beleza, eu vou dar o dia do show. Mas quem escolhe o cantor sou eu. A prefeitura e a secretária ficam de mãos atadas. Porque quem escolhe o cantor que vai colocar é o deputado. Por quê? A agência é a mesma. Por quê? Tem coisa errada, né? Não foi o que o Júnior Gel disse recentemente, não, né? Exato. O Júnior Gel, mas a Jane colocou o negócio para rodar. Exato. E o Ministério Público está de olho. Então, paciência, os órgãos de controle têm que fiscalizar isso. A minha crítica é mais nesse particular. Eu sei que o deputado no primeiro ano ele não tem emendas, porque ele não participou do orçamento, ao mesmo tempo que no segundo ano começa a ter. Mas eu acho que eles poderiam ter colaborado mais. O que custa colocar 500 mil para o trânsito, trocar todos os nossos semáforos em Gurupi? E 500 mil São não daqui, não é estão muito andando nas dinheiro. ruas de Gurupi. Melhorar o trânsito nosso, Exato. coloco 500 mil esse ano, vou botar 500 mil no próximo ano. Tem semáforo sem funcionar aí há um tempo. Porque é antigo, não tem placa nem manutenção, está licitando todos os semáforos, mas com recurso nosso. Mas eu não poderia ter feito isso antes. Vamos trocar tudo, vamos modernizar tudo. Eu sou de Gurupi. E outra coisa, é um investimento importante. E não é um que vai te trazer desgaste político, não. Ele é importante, porque vai trazer segurança viária para os condutores. Mas não tem. Então, acho que minha maior crítica é que eu acho que poderiam ter feito mais, mas ainda fico feliz que nós temos os nossos 2 deputados, meus amigos, que estão lá, porque se não fosse eles, eu te garanto, acesso a gabinete dos outros deputados, quem é de Gurupi não tem. E lá nós temos os gurupienses lá trabalhando. Tem um projeto da Casa de Apoio aqui do deputado Eduardo, que completa 3 anos, que atende várias pessoas que carecem. Eu tenho que reconhecer o que é bom. Eu não posso ser hipócrita também nesse particular. É verdade. Mas eu fico feliz que o grupiense escolheu os deles e eu espero que escolham mais nesse ano, que é um ano muito decisivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ela não é retórica só para mim, não. Eu acredito que essa resposta ela é retórica dentro do consciente coletivo, na verdade. O senhor acha que a falta de conhecimento político, ele deixa o cidadão totalmente à mercê para discursos falsos na política? Muito. E a escola do legislativo vem proporcionar o que nesse quesito? A gente precisa trabalhar isso. Eu abri essa parte para você realmente mostrar para a população tanto que é importante a escola do legislativo para a população. A grande sacada é tentar convencer as pessoas de participar, de estudar, de conhecer, de se interessar. As pessoas se interessam, as pessoas participam de forma ainda muito tímida, sim, mas das discussões fora a Câmara Municipal elas participam. Elas procuram as minhas redes sociais, as redes sociais do Pedro, do Cacheta, do Maciel, da Leda. Elas procuram, elas questionam. Ninguém apresenta só requerimento de forma aleatória. As pessoas estão cobrando os vereadores para isso. E a grande sacada da escola do legislativo é justamente essa. Fornecer também para a comunidade uma discussão sobre Câmara Municipal. A gente construir a nossa base, a nossa essência, através das nossas crianças, dos nossos jovens, é fundamental. Por isso que nós teremos a escola do Parlamento Juvenil. Uau. Nós vamos levar nossas crianças para conhecer o que é a Câmara, nós vamos levar os nossos jovens para conhecer o que é a Câmara. Eles vão ter essa ideia, vão sentar na mesa dos vereadores, vão fazer pauta, discutir política para entender o que a Câmara Municipal faz. O que é o Legislativo, o que é o Executivo, a atribuição de cada um. E assim, na prática, eles conseguem compreender Eu tenho um isso. palestrante mirim aqui, viu?
Qualquer coisa você me fala. Na próxima nós vamos levar ele então. Sim. Então, a escola vai propor isso. Agora, convencer as pessoas de participar dessas discussões, eu acho que se a gente não voraz, eles participam dos conselhos, os conselhos levam as pautas para as câmaras e as câmaras participam do executivo. Isso é cultural, você sabe, né? E essa participação, essa voracidade de participar das discussões da cidade é o que nós mais desejamos. Eu acho que a Câmara tem que colocar condições para isso, mas a população também tem que querer participar. Exato, é um desafio porque é cultural. Cidade. É um desafio, mas se a gente não lançar mão no arado, eu não sei o que eu vou colher lá na frente. Isso é verdade. Olha, eu acho espetacular a sua participação hoje aqui no Poderoso TV. Você sabe que as portas sempre estão e estarão abertas para você. Inclusive, na próxima eu quero conversar com você e no fundo tá aqui passando aqui o endômetro. Como é que é o nome? Emedômetro. Eu vou trazer. Guarda na sua mente. Emedômetro. Eu quero jogar no painel de fundo aqui o emedômetro. A gente passando o roxinho, puxa o roxinho nele com todos os números rolando lá para vocês entenderem para onde é que vai o dinheiro das emendas. E qual que é o político que você quer que ele represente? Perfeito. Como que eu vou escolher um governador que é candidato a governador, que tirou dinheiro em Gurupi, é um dos candidatos, e a outra que colocou 101 milhões para a cidade? Como que eu vou escolher um cara que não tem serviço prestado nenhum para Gurupi? As pessoas precisam conhecer isso. Então, quando você, gurupiense, conhecer quem de fato ajudou a prefeita que você escolheu na gestão da sua cidade, é isso dentro do processo político. E é nesse contexto que é importante você pensar também nos seus representantes. Quem é daqui? Quem está disputando? E quem vier de fora para cá, tem serviço prestado? Ótimo, parabéns. Venha nós. Agora, se venha nós só o vosso reino durante o período eleitoral, eu acho que você precisa também, nesse sentido, amadurecer, como nós políticos estamos amadurecendo. Porque quer saber outra discussão? Mas daqui um mês, 2 meses, quais dos vereadores estão apoiando os candidatos de Gurupi? Exato. Porque o exemplo tem que partir de quem você escolheu, que está mais próximo de você? É esse a tua forma de entender e escolher? Eu tenho que apoiar quem serviu minha cidade. Eu poderia ficar... Posso fazer uma pergunta, então? Claro. Tá nossa hora. Terminando, tá? Tô terminando. Os pré-candidatos a governo do estado do Tocantins já estão... lançando aí o carro na rua. Já estão lançando o carro na rua, a mão no arado. E como você fala de proximidade, você fala de investimento na cidade, seria o Ataídes um dos seus pré-candidatos que você olha com mais carinho em relação a isso tudo? Como é que é? Ataídes, só para me entender a tua linha de raciocínio. Eu sou bem objetivo nisso. O Ataídes é empresário, investidor na cidade, fez algo muito importante. O Parque Resedade é do grupo deles, né? O shopping é do Ataídes. Minha lógica é sempre muito curta, você percebeu, né? Justamente. Então, assim, ele é um grande investidor, foi senador e teve muitas oportunidades de continuar no mandato, e eu acho que ele está mudando o discurso e a postura dele, e isso é muito importante para ele, para o Ataídes, e aqui fica o meu reconhecimento nessa mudança de postura. Nem só atacar é necessário, eu preciso reconhecer também aquilo que eu construí. Ele foi um senador da República, sim, ajudou o Gurupi na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira, mas perdeu o tino da coisa, começou a se tornar uma pessoa muito agressiva e ficou fora do cenário, mas é um grande empresário, tem o nosso respeito em Gurupi. A minha candidata, se for candidata a governadora, é a Dorinha, pelos mais de 101 milhões que ela colocou, pelos mais de 50 milhões que ela já liberou e o que ela vai liberar ainda para poder melhorar a nossa cidade. Ela é a mulher que, se eu for olhar para quem contribuiu nos últimos anos para Gurupi, é a governadora que eu preciso estender a mão e apoiar, pelo reconhecimento, pelo que ela é. Se eu for escolher um senador da República, você fez pergunta de governador, já lhe respondi. Exato. Eu não posso deixar de pensar no nome do Gaguinho. Foi o cara que colocou 98 milhões, que já liberou mais de 40 milhões e está continuando, de acordo com o orçamento do governo federal, liberando para ajudar a nossa prefeita municipal. Eu não posso ficar sem apoiar aqueles que serviram a minha cidade. Se você anda numa rua, se você anda numa cidade iluminada, se você tem uma infraestrutura de cidade que está melhorando, e se as pessoas de fora reconhecem, o Gurupiense também reconhece isso, foi porque essas pessoas ajudaram a prefeita Josi. E são essas pessoas que eu vou trabalhar nesse ano nas eleições próximas que se aproximam. Muito obrigado. Eu agradeço. E é isso aí, vereador Ivanilson, hoje presidente da Câmara Municipal de Gurupi, no Poderoso TV. E você não fique por fora das nossas programações no YouTube. Você nos vê através do @poderosopod, no Instagram @poderosopod.oficial. Fica com a gente, até a próxima e tchau.